Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, estamos aqui. Fala conosco, exorta, que tu possa fazer conforme a tua vontade. Sim, papai. Sabemos, papai, que não é mais permitido e não vai ser aceito irmão contra irmão no reino celestial. É verdade. Por isso, papai, trabalha nesse corpo, porque esse corpo tem que estar pronto. Aqui nós não estamos exaltando carne, mas estamos exaltando a Yal, que é aquele que nós tememos. Fala conosco, nos abençoe com a tua palavra, papai. Somos gratos a ti. Somos gratos. Repreenda o inimigo, lança fora, pai. Em nome de Yalcha. Seja lançado fora daqui. Em nome de Yalcha. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Gratidão, papai. Nós já tivemos aqui no nosso meio muita batalha. E ainda continuo tendo. Os irmãos que estão chegando agora não fazem ideia das batalhas que nós já enfrentamos. Até agora. Não é porque eu estou cansado que eu vou esmorecer. A minha carne é humana, mas o meu espírito vem de Yal. E é por isso que eu renovo as minhas forças. E eu vou completar essa obra, irmãos. Seja contra ou a favor de alguém aqui. Eu vou completar. Se alguém no nosso meio oposição, vou passar por cima. Vou passar por cima. E eu falo assim com os irmãos. É melhor, entendeu? Submeter. Te garanto, é muito melhor submeter do que tentar ser oposição à obra de Yal. Você entendendo da condição celestial, você entende que as promessas têm que se cumprir. E as promessas vão se cumprir, queira Satanás, queira ou não queira. Está entendendo? Ele já sabe que ele já é derrotado. Mas o que ele quer? Levar o maior número possível com ele. Vencer ele sabe que não pode. Então ele quer levar o máximo que ele puder com ele. Você está tendo uma oportunidade de transformação e conversão genuína do seu interior, fazendo o espírito vencer a sua carne pecadora. Porque a sua carne pecadora quer te levar para o Hades. E o espírito quer te levar para o céu. É uma luta.
Agora, vai vencer na sua vida aquele que você der mais alimento. Quer dar alimento para a carne, a sua carne vai fortalecer. Quer dar alimento para o teu espírito, ele vai se tornar forte e vai conduzir o seu corpo. Como eu falei, uma vergonha que aconteceu aqui segunda-feira, na reunião de obreiros. E eu peço perdão para o irmão Márcio de ter assistido isso. Viu, meu irmão? Peço perdão para você. Porque eu não aceito mais nenhum. Próxima reunião de obreiros, se tiver, levante. Eu excluo na hora. Eu não vou perdoar mais. Tá entendendo? Se tiver levante contra o corpo de ancião, eu tiro do corpo. Não aceito mais isto no nosso meio. Porque o anjo não vai perdoar a vossa transgressão. Por isso, teme a ele e observa a sua voz. Não lhe seja rebelde. Tá certo? Assim seja. Gratidão, papai. Hoje a mensagem, como sempre, palavra profunda. E eu falo assim com os irmãos, toda vez, aí Satanás quer fazer gracinha. Gracinha. E vai usar aqueles que estão fracos. Aqueles que são carnais. É assim que ele encontra, assim que ele queria cirandar Pedro, porque Pedro não era convertido e era carnal. Papai falou com ele, Satanás queria te cirandar, mas eu vi que você não estava pronto. E aí eu intercedi por ti. Mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos, mostrando claramente que não eram convertidos. E a gente vê isso. Até o momento, ali, fugiu, na hora do vamos ver, fugiu, né? Vamos lá, irmãos. Primeiramente, nós vamos ter que voltar, né? Voltar um pouquinho nos rudimentos básicos, né? Eu gostaria de não ter que voltar nos rudimentos básicos, considerando que você já estava numa condição crescida, mas eu tenho que voltar nos rudimentos básicos toda vez que eu vejo infantilidade, criancice no nosso meio. Aqui ninguém ganha no grito. Ninguém ganha no grito. Vamos lá. Nós vamos abrir em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 1. Neste inteirim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento. Acautelai-vos do fermento. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido.
Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras, será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos, será proclamado sobre os telhados. Assim seja. A cautelade do fermento. Não tem nada de fermento de fariseu. Isso aqui é acréscimo. Isso aqui é acréscimo. Esse lugar aqui, ó, que nós estamos, já é uma guerra. Estamos do lado de Babilônia. Já é uma guerra. Vocês percebem? Já é uma guerra. Agora, se vocês dão a oportunidade de Satanás cirandar no meio de vocês, aí que a guerra fica pior, né? Porque se o exército tiver brecha, como que ele vai guerrear? A gente viu lá atrás, né? Falava com o papai, mostrando os filhos de Aush. Sendo que Emanuel, que é o sétimo, 6 coisas Ial aborrece, e a sétima, Emanuel, ele abomina. Vamos lá, irmão Rodrigo, fala a primeira coisa que Ial aborrece. Que, filho? Primeira coisa que Ial aborrece. Primeira coisa que Ial aborrece, irmão Tiago. Olhos altivos. Depois. Você não vale. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Não, vamos falar pela palavra. Não está falando nada de avareza. Você tem que pegar o provérbio. 6 coisas Ial aborrece, a 7 ele abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, que ele abomina, aquele que semeia contendas entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Mostrando claramente que Emanuel, que é o 7º, lá em cima, ele semeava contenda entre os filhos de Ialcha. Para fazer o quê? Fazer os filhos de Ialcha um contra o outro. E isso eu não aceito aqui no nosso meio. Não aceito, irmãos. Vocês vão ter que fazer as pazes. Vão ter que abraçar. É igual eu fazia com meus filhos quando eram pequenos. Brigou um com o outro, eu punha para abraçar e para beijar. Não ia aceitar isso. Nunca mais. Ainda mais depois de tudo que o pai revela, né? Vamos lá. Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Ficou em oculto até chegar a Filadélfia. Nada mais vai ficar em oculto.
As obras infrutíferas das trevas vão ser todas reveladas e trazidas à luz. Lembrando aqui papai falando: acautelai-vos do fermento. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiver dito às escuras será ouvido à luz do dia. E que houveres falado aos ouvidos nos quartos, será proclamado sob os telhados. Esse é o tempo de Filadélfia. Tudo aquilo que foi mentira, escondido, está sendo revelado nos telhados, para todos ouvirem. Ok? Assim seja? Assim seja. Nós vamos ler uma passagem aqui, em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11. As duas testemunhas. Quando a gente começa aqui a palavra, irmãos, fala assim, ó: deram-me depois um caniço. Deram-me. Quem está falando aqui? Irmã Líria Amar. Deram-me um caniço semelhante a uma vara. Está falando aqui, deram-me. Quem que é o mi? Uai, irmã, quem que tá narrando o livro de Apocalipse? Não, minha irmã, é a Yaohana. Yaohana, uai. Revelação foi dada para Yaohana, uai. Quem que é Yaohana? João, apóstolo. Deram-me, me deram, depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta e mede o templo de Iau, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses, que é o tempo do quê? Do ministério do Antimachia, calcarão aos pés da cidade santa. As minhas duas testemunhas, acabou de falar, você mediu aí, agora pronto. Agora as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Ó, peraí, tá falando já diferente aqui. 1260 dias. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros. É isso? Não. Isso, as duas hastes. As duas hastes do candelabro. As duas hastes do candelabro, que estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca fogo, que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, e deste modo que deveria morrer, elas, as duas testemunhas, têm o poder de fechar o céu, para que não caia nenhuma chuva durante os dias da sua missão profética. Lembrando de Elias, orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. E aqui está falando que foi dado para elas o quê? 1260. 1260 é 3 anos e 6 meses no calendário lunar, que cada mês é
30 dias. Faz um link com Tiago capítulo 5. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou a Iau para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Faz um link com o tempo de sequidão. Aqui está dando a dica de quanto que é o tempo das duas testemunhas, que é 1260 dias. Tempo de 3 anos e 6 meses. Tempo de vacas magras. Porque se não chove, como que vai dar alimento? É a representação de vacas magras. Continuando. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo, em outra tradução, de pragas, quantas vezes o quiserem. Aqui faz um link com esse daqui. Esse daqui fala transformar água em sangue. Quem que transformou água em sangue? Irmã Adriana Macha. E quem ali atormentou o Egito com pragas? Macha. Então aqui está dando a dica que uma das duas testemunhas é Macha. E a primeira fala, tem poder para fechar o céu, para que não chova, durante o período da sua ministração. Quem que chorou e não choveu durante o tempo? Isso. Então, é quem? Elias. Nós vamos trazer o entendimento do nome verdadeiro deles, tá, irmãos? Nós vamos trazer os nomes certinhos. Enquanto isso, nós estamos falando Elias e Eliseu. Macha pode continuar, porque Macha não é o nome israelita, tá? Vamos lá. Versículo 7. Quando terminar seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. Você vai grifar aí, grande cidade. Grifa aí, grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Aí, ó, a Sodoma e Egito aí, ó. Onde também o mestre delas foi crucificado. Onde o mestre delas foi crucificado. É crucificado mesmo. Tá? Você vai entender. Você vai entender hoje na mensagem. Tá? É, judiação. Primeiramente eu quero saber da irmã Líria Mar. Que grande cidade é essa, irmã? Por que você acha? Porque lá que está a Babilônia, a igreja católica, o centro. É, mas e aí? E ali onde que foi crucificado o mestre delas? Vamos descobrir primeiramente aonde é a grande cidade, ok? Vamos começar primeiramente para descobrir aonde que é a grande cidade. Por quê? Porque isso aqui foi escrito falando inicialmente do templo. Tá? Então, nós vamos abrir. Nós vamos abrir, irmãos. Primeiramente nós vamos abrir em Apocalipse 16, 19. Apocalipse 16, 19. Apocalipse 16,
Ó, vamos começar aqui primeiro no 17. Presta atenção. Apocalipse 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. O sétimo anjo, finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo, dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, e forte terremoto. Terremoto tão violento como nunca houve, desde que o homem apareceu na terra. Desde que o homem apareceu na terra. Aí fala assim: a grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E ao se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Ok? Vamos ler aqui versículo 19 então. Aqui fala assim, olha. Vamos pegar do 18. Apocalipse 16, 18. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, e forte terremoto. Terremoto tão violento como nunca houve, desde que o homem apareceu na terra. Terremoto como nunca apareceu na terra. Aí nós vamos Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Diz assim, ó. Versículo 7. Apocalipse 11, 7. Quando terminares seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Contra quem? As 2 testemunhas. Vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o mestre delas foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedidas que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocam presente, pois estes 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Ial, penetrou-os e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que a contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu. Viu lá? Quando o 7º anjo espalhou no ar, houve uma voz forte. E aqui está repetindo. Ouvi então uma voz forte do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e os inimigos os contemplavam. Naquele mesma hora houve um grande terremoto. Aqui fala, a 10ª parte da cidade caiu. 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Ok? Então vamos voltar agora em Apocalipse 16, versículo 17. Apocalipse 16, versículo 17. O 7º finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo, dizendo: está realizado. Houve então relâmpago, vozes e trovões e um forte terremoto, tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Percebe? Você vê que o terremoto ele atingiu a terra.
Mas a grande cidade foi rompida em 3 pedaços. Entendeu? Continuando. Versículo 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes. E as cidades das nações, viu? A cidade das nações, quer dizer, o terremoto foi tão grande que atingiu a terra inteira. Não foi só a grande cidade, mas também a terra inteira. Continuando. Ial se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Ok? Ainda não deu para a gente identificar com certeza aonde que é a grande cidade, né? Então nós vamos abrir Apocalipse 17, 18. Apocalipse 17, 18. Ó. Aqui, ó. A prostituta. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ó, já começou a abrir um pouquinho o lento, fazendo link com a mulher. Tá? Agora nós vamos matar a charada. Nós vamos abrir Apocalipse 18, 10. Apocalipse 18, 10. Apocalipse 18, 10. Todos acharam? Sim. Vamos começar 18, 9? Diz assim, Apocalipse 18, 9. Então os reis da terra que se prostituíam com ela e compartilhavam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância, por medo do seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa. 1 hora apenas bastou para o seu julgamento. Então vamos voltar para Apocalipse 11, que a irmã Liriamar acertou. Vamos lá, Apocalipse 11. Versículo 7. Apocalipse 11, versículo 7. Quando terminares seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra as 2 testemunhas, contra elas. Vencê-las-á e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também, aqui ó, eu peguei outras traduções, fala também, onde também o mestre foi crucificado. Como é que é ensinado isso aqui nas denominações, irmão Isalino? Essa cidade é ensinada nas denominações como sendo o quê? Eles ensinam que é Yalxalã. Exatamente, eles ensinam que é Yalxalã. Mas você percebe que a primeira parte do texto está falando assim: foi-me dado uma vara, Yalhana. Não está falando isso. Foi dada a vara para as 2 testemunhas. Foi dada a vara para Yalhana medir. E ele fala assim: olha, no tempo, no local do tempo você vai medir, mas no ato exterior você não mede, ok? Depois ela começa o testemunho das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas não está falando que elas vão profetizar no templo, e nem está falando que elas vão profetizar em Yalxalã, porque é em código. É em código. A gente tem que lembrar qual é a mensagem das 2 testemunhas. A primeira mensagem das 2 testemunhas, nós vamos abrir Apocalipse quanto?
Primeiro eu vi um anjo voando no céu, depois eu vejo o segundo anjo. Apocalipse 14, vamos lá. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, 6. Esse aqui é quem? Micael. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Voava no meio do céu. Com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, de toda nação, tribo, língua e povos. E povos. Quando ele está voando no meio do céu, começa onde? Começa em Apocalipse 7. Vamos lá. Aonde ele começou a trazer a verdade do Evangelho. Apocalipse 7, 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo, que subia do Oriente com o selo de Al-Vivo. Subia do Oriente com o selo de Al-Vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiques a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando que ele começou então voando? Quando, irmãos? Começou a voar, trazendo o Evangelho. Quando começou as eras da igreja. Porque não é ele que constrói sua casa sobre 7 colunas. Ele, desde o início das eras, ele começou a trazer a verdade do Evangelho. Volta lá agora. Apocalipse 14, versículo 6. E aonde que ele vai terminar o ministério dele? Ele vai terminar o ministério dele como Micael, quando, irmão Anderson? Não é isso. Quando completar o quê? Que ele vai terminar a obra como Micael. Tem que lembrar o seguinte: Micael, ele é o anjo da sexta era. E ele recebeu o nome de Yalcha. Como Yalcha, quando ele vai completar a obra de anunciar o Evangelho. Não foi papai Yalcha que começou, o iniciador da fé deles? E entregou para ele. E ele começa a era das igrejas. Quando que ele completa a obra? Sétima. Ele não edificou a casa sobre 7 colunas? 7 colunas? Né? Lembrando de o templo é de Yalcha, né? Então vamos lá. Apocalipse 14, versículo 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, aquele que anuncia o evangelho, para anunciar aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Ial. É o que eu acabei de falar agora cedo. O que eu acabei de falar aqui no início? Temei a Ial. Temei a Ial. Que é o quê? Qual haste do candelabro que é temei a Ial? Não, senhora. Ai, irmã.
Calma. Calma. É o sétimo. É o sexto que também é o sétimo. Se você contar na sequência, é o sétimo. Se você contar somente as hastes, é o sexto. O sexto que também é o sétimo. Viu? Entenderam? É a sexta haste, mas é o sexto que? Contando, se você contar aquele que sai do caule. Mas se você contar na sequência, é o sétimo. É o sexto e é o sétimo. Né? É o sexto e é o sétimo. Viu? Aí ele continua. Olha a mensagem dele. Temer a Iau. Mostrando quem é ele. Temer Iau e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Aquele que recebeu o nome de Yahshua. Aquele que entregou o nome de Yahshua, aquele que recebeu o nome de Yah. Yah forte e valente. Versículo 8. Agora já é outro anjo. Olha aqui. Outro anjo. O segundo continuou. Viu que o ministério dele dá continuidade. O ministério dele continua, das duas testemunhas, continua com o de Filadélfia. Por isso que é referido. O de Filadélfia é 1260 dias. E das duas testemunhas, 1260 dias. Para completar a plenitude de um tempo, 7 anos. Por isso fala, o segundo ano continuou a obra do primeiro. Dizendo, caiu Babilônia, a grande, e a que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. O outro anjo, ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Iau, derramado sem mistura, quer dizer, sem diluição. Beberá concentrado na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Yahweh e a fé em Yahshua, fazendo link com o quê? Com o resto. O resto que guarda o quê? Os mandamentos de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Está onde? Apocalipse 12, no finalzinho. Viu a conexão aqui? Porque eles não foram arrebatados. Agora estão tendo a oportunidade de quê? De serem exaltados, mas pelo derramamento do seu sangue. Entenderam? Então tá. Vamos lá. Aí ele continua. Versículo 13. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem no Mestre. Sim, diz o Espírito, que descanse de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Fazendo link com o quê? Fazendo link com aquele que consolou aqueles que estão aonde? No seio de Abraão, que estão ali sob o altar do que, irmã Liriamar? Do incenso. Porque era isso que eles receberam as vestes brancas, foi tirado do sacrifício, receberam veste branca e foi colocado debaixo do incenso do que? É o altar do incenso, onde estão as orações. Foram consolados, mostrando, vocês já têm a promessa, vocês vão, em breve, vocês vão servir aqui. Aí,
quando nós vimos aqui, nós vimos que tem 3 anjos anunciando. O primeiro vem primeiro. E é contado 1260 dias. Depois vem os outros 2, que é contado 1260 dias. Por isso fala, o segundo anjo continuou. Continuou o trabalho do primeiro. Ok? Ali continuou. Se tem pausa ou se não tem, aqui não está dizendo. Está falando que está dando continuidade. Né? Calma. Então tá bom. Aí, o segundo anjo está pregando contra o quê? Quando ele grita, caiu, caiu Babilônia. Ele está pregando contra a Babilônia. Aonde que ele está? Nós já mostramos aqui o anjo que desce e ele tem grande poder. Aonde que nós lemos? Apocalipse 18, vamos lá. Apocalipse 18:1. Apocalipse 18:1. Depois disso vi outro anjo, é o segundo, descendo do céu. Olha, ele estava lá em cima, agora está descendo. O outro que estava aqui embaixo subiu, e quando ele subiu, agora ele envia os outros 2 para aqui embaixo. Por isso a palavra está falando, vi um anjo descendo. Entenderam? Está descendo. Então vamos lá. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios. Qual que é esse anjo? Alial, é Elias. Elias, vamos falar Elias. Até a irmã vai trazer para nós o nome certinho, tá? O nome certinho. Nós não vamos falar Alial, porque Al é de Baal, tá? Nós vamos trazer o nome certinho. Vamos lá. Então, a gente continua aqui, ó. Apocalipse 18:1. A primeira coisa é identificar o anjo. A gente já falou que é o anjo Elias, ok? Lembra de Elias? Sim. Ok. Então vamos lá. Apocalipse 18:1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia, a grande, a grande, a grande cidade, a grande cidade. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras. Agora você vai grifar aí, aves, aves impuras, aves impuras. Você vai gravar aí, aves impuras e repelentes, porque com o vinho das suas prostituições foram embriagados todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Primeira coisa que eu vou encontrar aqui, em 1 Reis 17. Vamos lá. Se a memória estiver boa, né, irmão? 1 Reis 17. Página 495. 1 Reis 17. 1 Reis 17. Ó, Elias, 1 Reis 17:1. Página 495. Diz assim: Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: pela vida de Ial, o Ial de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Aí ele continua: a palavra de Ial me foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te, fazendo link com sai dela, povo meu,
Vai-te daqui, retira-te para o oriente, esconde na torrente Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos, que te dê alimento. Viu ele falando lá, o anjo, Elias, o anjo que desceu com poder, ele fala, caiu Babilônia. Caiu Babilônia. E se tornou habitação de espírito maligno e de aves impuras. Fazendo um link aqui, ó, que é o 3 anos e meio, que a mulher que é levada para o deserto, ela está sendo levada para onde? Para Babilônia. Está sendo levada para ser alimentada por corvos, ou seja, por doutrina de demônios. Ok? Vamos lá. Aí, quando a gente pegou aqui doutrina de demônios, a gente tem que lembrar da igreja de Tiatira, que é a representação da igreja católica. Espero que a irmã Mônica esteja prestando atenção. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo deixa eu ver aqui. Vamos lá, por onde aqui? Apocalipse 18, 19. Falando ao anjo, tá, irmãos? Ao anjo. Conheço tua conduta. O amor, a fé, a dedicação e a perseverança e as tuas obras mais recentes, mostrando aqui Lutero, as obras mais recentes de Lutero tentando reformar a Igreja Católica, ainda mais numerosa que as primeiras. Reprovo-te, contudo, porque deixas em paz Jezabel. Olha aqui. Deixa em paz Jezabel. Faz um link com Elias. Elias também deixou em paz Jezabel quando ele veio aqui. Jezabel falou assim, olha, eu vou matar você. Aí ele fugiu, escondeu da presença de Jezabel. Vamos lá. Versículo 20. Reprove, contudo, porque deixas em paz Jezabel. Essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carnes sacrificadas a ídolos. Ok? Mostrando que a era de Tiatira é a era católica. É a igreja católica, no qual tem uma Jezabel representada, que faz um link com Elias, que combateu Jezabel. E Elias combatia Jezabel, e ali agora Elias volta para combater de novo Jezabel, na pessoa da igreja católica. E ele fala, caiu Babilônia. Isso faz um link com a queda de Jezabel. Da onde? Do alpendre. Vamos achar essa passagem? Vamos lá. Primeiro Reis. Segundo Reis? Então vamos lá. Segundo Reis. Segundo Reis 9.
Segundo Reis 9:33, né? Vamos lá. Segundo Reis 9:33. Olha só, Segundo Reis 9:33. Vamos começar aqui, ó. Versículo 30. Segundo Reis 9:30. Jeú voltou para Jezrael. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. O que ela fez aqui, irmã Liriamar? Isso. Para seduzir. Ela se embelezou para seduzir. Tá certo? Porque é assim que a prostituta faz. Ela se embeleza, ela se maqueia para ficar mais bonita do que é de verdade. Entenderam? Então vamos lá. Versículo 30. Jeú voltou para Jezrael. Sabendo disso, Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. Quando Jeú atravessou a porta, ela perguntou: tudo vai bem, Jambre, assassino do seu mestre? Jeú ergueu os olhos para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos, registra aí, eunucos, se inclinaram para ela. Ordenou ele: lançai abaixo. E eles atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos. E Jeú passou por cima sobre o corpo dela. Caiu Babilônia. E foi atirada por quem? Pelos eunucos. O que é a representação dos eunucos? Irmã, vamos ver aqui. Irmã Diene. O que é a representação dos eunucos? Irmã Diene. Vou puxar sua orelha. Irmã Julie. Então a irmã Liriamar vai te ensinar. Fala para ela. São os padres, os eunucos. É representação dos eunucos, os padres, que faz um complô contra a própria Igreja Católica, se ligando aos 10 reis. Nós vamos ver isso, que eles vão trair os eunucos. Falo padre, mas é um escalão mais elevado, né? Vamos lá. Mas o que eu queria pegar aqui, eu fiz um link com a igreja de Tiatira, fala que tem Jezabel. Depois faz um link com o ministério de Elias, que pegou e fugiu de Jezabel. Mas quem que desceu a lenha? Quem fez o julgamento? Quem julgou a causa? Porque, você sabendo da história, Jezabel incitou Acabe a fazer um delito. Qual delito? Matar todos os profetas? Não. Na vinha de Nabote. Ele fez uma traição e levou diante do rei que Nabote tinha blasfemado contra o rei. E aí
Acabe tomou a vinha de Nabote e matou Nabote. Essa é uma representação de quem, irmã? Isso tem que ser graduado. Essa é uma representação de quem, irmã Débora? Essa mesma situação aconteceu com Davi? Não, falo celestial. Quem? Quem falou aí? Micael, exatamente. É a representação que matou Micael e tomou a vinha dele. Por isso ele cuida da vinha. Ele cuida da vinha, exatamente. É aquele que cuida da vinha. Foi tomado dele. Matou-se ele e tomou a vinha dele. Entenderam, irmãos? Entenderam? Isso volta a fazer justiça na mão de Eliseu. Volta a fazer justiça na mão de Eliseu. Por quê? Porque chegou e levou ao rei, por causa de Jezabel, a notícia que nós ouvimos Nabote blasfemar contra o rei. E ele foi morto injustamente. E a vinha de Nabote foi tomada por Acabe. Entenderam? Vamos continuar? Aí, agora, você já viu que Elias fugiu da presença de Jezabel, fazendo um link com o mensageiro de Tiatira, que também fugiu de Jezabel. Só que Elias agora volta diferente. Ele não foge de Jezabel. E ele vem para combater Jezabel no próprio território dela. Ou seja, na praça da grande cidade de Babilônia, de Roma. Então, outra vez ele fugiu, agora ele vai para cima. Agora ele vai para cima. Agora ele vai para tudo. Hã? Não entenderam não, né? Os irmãos estão boiando demais, né? Eu falo com vocês, se não pegar para orar, buscar, ouvir a ministração, meditar, vai ficar vivendo só na carnalidade. Vai estar querendo mostrar coisas profundas. Entendeu? Vamos lá. Eu estou indo tão devagarzinho. Vamos lá. Veja bem, irmãos. Tudo isso que eu falei a respeito de Elias, ele volta. Ele é o segundo anjo que está dando continuidade ao primeiro que subiu. E ele faz o quê? Ele está ministrando contra Babilônia e fazendo o link, caiu Jezabel. Essa mulher que se afirma profetiza e ensina os servos de Al a se prostituírem e a beber o vinho da sua prostituição, porque o vinho da irmão Helder. Porque o vinho da prostituição, irmão Helder. Porque a Jezabel agora ela dá o vinho da prostituição aos crentes. Aos crentes.
Não. Acabei de explicar. Porque tomou a vinha de Nabote. Tomou a vinha de Micael. Agora ela fermentou o quê? O vinho. E dá de beber aos crentes. Entendeu? Por isso que Jezabel ela tem um cálice com vinho. E é um vinho fermentado, porque ela tomou a vinha de Nabote, que é a representação de Micael que cuidava da vinha. E com isso prostituiu o quê? O evangelho. Não falei o anjo aqui que está voando e ele traz o evangelho eterno. E essa mulher dá a beber o evangelho fermentado, mentiroso. Até que vem Micael ser restituído da vinha. Aí, vamos continuar. Agora nós vimos que a grande cidade é Babilônia, Roma. O que se queria fazer? Satanás queria desviar a atenção de Roma, lançando a atenção para Yal-Shalom. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Então a imagem da besta vai ser colocada dentro do templo. Por quê? Porque foi ensinado o templo. Porque o templo, em 1 Timóteo capítulo 3, fala que o templo é a casa de Yal, é a igreja de Yal vivo. Então, quando fala da igreja católica, ali ele refere como o templo de Deus. Entenderam? Por isso a imagem do anti-Mashiach vai ser colocada dentro do templo, que é a igreja. Vocês estão compreendendo? Sim. Então vamos lá. Aí, agora, nós temos que entender Papai Yaush, Papai amado. Em Lucas, vamos abrir Lucas 13. Lucas 23, perdão. Aí ele engana as denominações, porque eles achavam que iria Exatamente, aí ele engana as denominações, falando assim, não, esse não é a marca, essa não é a marca. Por quê? Porque o anti-Mashiach, ele vai ter que construir o templo em Yal-Shalom. Entenderam? E aí, vamos lá. Posso falar uma coisa? Pode? Você vê que Babilônia, Jezabel, no caso, ela comete algo para dar o conselho para Acabe pegar a vinha de Nabote, que é um dos 7 coisas que Al abomina, né? Que é a sexta, que é falso testemunho, que ela usou. E à medida que ela fez, ela também foi destruída no mesmo lugar que foi a profecia de Elias. Depois que quiser voltar. Fala só a última. Esse campo de Israel, que está escrito aí, é a vinha de Nabote. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. É lá que ela é morta. Entendeu? E Elias entra lá dentro de novo. De Acabe, Jorão. Exato. E Elias entra lá dentro de lá novo. dentro de novo. Ele foge no primeiro momento, naquela intenção de não entender o que estava acontecendo, porque os profetas de Al, né, para ele tinham sido mortos. Aí, só que ele volta novamente com a coragem de Al lá dentro, confrontando o profeta de Baal. Ele volta para derrubar no próprio campo. No próprio campo. Tremendo. No próprio campo. Quando ele fala, o Artuzinho, ele falou do sexto. 6 coisas Yal aborrece, a 7ª abomina. O sexto é aquele que... Falso testemunho. Hã? Falso testemunho. Vamos para a palavra bonitinha. Vamos falar bonito. Aquele
Hã? Profere o quê? Não. Vamos lá, irmãos. Testemunha falsa que profere mentiras. Foi o que aconteceu. Foi o quê? Foi levantado a testemunha falsa falando que Nabote tinha blasfemado o rei. Viu? Foi lançado o quê? Uma falsa testemunha contra ele. Viu? A falsa testemunha no cesto. No cesto. No cesto. Falou contra ele. Lançando uma falsa testemunha contra ele. Viu? E tem um detalhe. Ela toma posse da palavra. Tanto que ela fermenta a palavra. E pela palavra ela é morta. Né? Pela palavra. Coloca fermento, né? E a gente vai devagarzinho, né, irmãos? Já devagarzinho. Olha só. Vamos lá. Quando fala aqui em Lucas 23. Lucas 23. 26? Hã? 26? 23, 26. Ó. 20. Isso. 23, 26. Ah, sim, é porque tinha colado. Vamos lá. Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Olha só. Lucas 23, 26. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo. Impuseram-lhe a estaca para levá-la atrás de Iauche. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Iaucha, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Auxalã, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: cai sobre nós, e as colinas cobri-nos. Porque se fazem, o versículo 31, porque se fazem assim com lenho verde, o que acontecerá com o seco? De novo, porque se fazem assim com lenho verde, o que acontecerá com o seco? O que é lenho, irmão André? No caso aí um galho, vamos dizer. Isso, vamos usar o termo galho. É um galho, só que é um galho verde. Quem trabalhou na roça, né, irmão André, sabe. Então aqui ele fala um lenho verde. Se eles fazem isso, o que eles estão fazendo? Emadeirando um lenho verde. Por quê? Por que ele fala lenho verde? Porque tem o Espírito dentro dele. O que eles farão com o lenho seco? O que eles farão com o lenho seco? Isso aqui, irmãos, isso aqui é algo que tem que ser interpretado. Eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá. Isaías 27. Vamos abrir Isaías 27. Isaías 27, 11. Isaías 27, 11. Página 1293. Isaías 27, 11.
Aqui a gente pode então usar lenho, tá? Vamos lá. Olha só que estava sendo profetizado lá atrás. Por quê? Ishaial, ele profetiza sobre o Mashiach. E também aquele que recebeu o nome e as vestes, ok? Aí, André. Página 1293, versículo 11. 1293, versículo 11. Ó, Isaías 27, 11. Ao secarem os lenhos ou os galhos, lenho ou galho, ao secarem os galhos, são quebrados. Vêm mulheres e os levam para queimar. Vêm mulheres e levam para queimar. Aí a gente vai continuar, calma. Olha só. Ao secarem os galhos são quebrados. Vêm mulheres e os levam para queimar. Este povo não é inteligente. Por isso o seu Criador não tem compaixão deles. Aquele que o modelou não lhe mostrou compaixão. Sucederá que naquele dia Ial fará uma debulha, desde a corrente do rio até o canal do Egito. E vós, israelitas, sereis respigados um por um. Sucederá que naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andam perdidos na terra da Assíria, bem como os que estão desterrados na terra do Egito, virão e adorarão Ial no Monte Santo, em Ial Shalom. Agora você entendeu o que papai está falando lá. Vamos voltar lá em Lucas. Agora vamos lá, papai falando lá em Lucas 23. Lucas 23, versículo 31. Olha só. Por que se fazem assim com o galho verde? O que acontecerá com o galho seco vai ser... O que as mulheres fazem? Queima. O que faz com um galho seco? Queima. O que faz com um galho seco? Queima. Aí ele continua. Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá os emadeiraram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Essa é uma palavra que eu ainda vou meditar. O crucificar. Porque o crucificar é uma atitude romana. Romana. O crucificar é uma atitude romana. O emadeirar é uma atitude israelita. Aí, a gente vai para Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Você viu aqui que papai Yaush foi levado para fora dos muros de Al-Shalom? Não tinha praça nenhuma. Não está falando de papai Yaush. Papai foi madeirado, vamos falar assim, até eu ter o esclarecimento, fora dos muros. Estão entendendo? Fora dos muros. Não foi na praça da grande cidade. A grande cidade a gente já viu que foi aonde? O que foi ali? Ali na praça da grande cidade, ali vai ser mortas as 2 testemunhas. Onde também o mestre foi crucificado.
Agora, nós vamos abrir uma passagem, primeiramente, uma passagem de Shaul Paulo. Vamos abrir, isso está em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. 2006. 1 Coríntios 11, 1. Primeiro Coríntios 11, 1. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 1. Shaul Paulo diz: sede meus imitadores, como eu mesmo o sou do Machia. De novo. Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou do Machia. De novo, irmãos. Sede meus imitadores, como eu sou do Machia. Aqui, irmãos, ele está falando para qual era, Shaul Paulo? A era de Esmirna. E a era de Esmirna ia passar por uma tribulação de 10 dias de anos. 10 dias de anos. 10 anos. E ele dá o exemplo para a igreja, falando: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Yahshua. Ok? Agora nós podemos ir em Apocalipse 11. Coríntios 11 e Apocalipse. Ah, muito bem, mano. Aí, ó. Aí. 1 Coríntios 11, Apocalipse 11. Ah, que isso? Aí, irmã. Aí, minha irmã. Muito bem observado, irmã. 1 Coríntios 11 e Apocalipse 11. Então vamos lá, Apocalipse 11, versículo, olha só, Apocalipse 11, versículo 7. Apocalipse 11, versículo 7. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, contra as duas testemunhas. Vencê-las-á e as matará. E as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade. Qual grande cidade? Irmã Liriamar. Que é Roma. Roma. Onde também o mestre foi crucificado. Agora, a irmã Liriamar, que fez a conexão, me explica a conexão de 1 Coríntios 11 com Apocalipse 11. Hã? Ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou do Machia. E aí? E do madeiro. Olha só. Quem que morreu em Roma, irmã Ângela? Quem que morreu em Roma, irmã Ângela? Não, quem morreu? Quem morreu em Roma? Shaul Paulo. E Shaul Paulo, em nenhum lugar da Bíblia, fala que ele foi decapitado como incircunciso. Ele foi emadeirado, crucificado e queimado na praça da grande cidade. Papai falando: se eles fazem isso com o quê? O lenho verde, o que farão com quem? Com os crentes. Foi colocado aonde? No madeiro e posto fogo neles, porque as mulheres põem fogo. E deu exemplo para a era toda de Esmirna não ter medo da morte. E como Shaul Paulo imitando Papai Yahshua.
Shaul e Paulo imitou até na morte. E a gente lê, você pode ler, é tradição da Igreja Católica que Paulo foi decapitado como incircunciso. E a gente sabe que quem vai ser morto como incircunciso é o antimachia, mas não Shaul Paulo, que era imitador de Yahshua. Filipenses 1:21 fala que o apóstolo Shaul fala que para ele o viver é machia e o morrer é lucro. Viu? Morrer como machia morreu. É lucro. E aí, irmãos, ele foi o exemplo para aquela era, porque o Nero, que era o imperador da era, o Nero era o imperador, e ele fazia o que com os crentes? Pôr no madeiro e pôr fogo. Pôr no madeiro e pôr fogo. Por isso que fala das mulheres. Isaías quanto? Isaías 27. Vamos lá, Isaías 27:11. 11, né? 11. Isaías 27:11. Isaías 27:11. Nada que está encoberto vai ficar encoberto. Isaías 27:11. Ao secarem os galhos, são quebrados, vêm mulheres e os levam para queimar. Por isso que papai lá no momento do madeiro falou assim: se fazem isso com lenho, com galho verde, o que farão com os secos? O que farão? Vão pôr fogo. Vão pôr fogo. Entenderam, irmãos? É por isso que fala as mulheres. As mulheres. E aqui, irmãos, você pode procurar de cabo a rabo da escritura para ver se Shaul foi decapitado. Ele não foi. E era uma das coisas que a irmã Débora era incomodada. E fala para nós isso, irmã. Vem aqui na frente falar. Quando teve um estudo sobre... teve um estudo que falou sobre a morte de Golias, né? Sobre o antimachia, e falou sobre os incircuncisos. Terão morte, que o antimachia teria morte de incircunciso. Ezequiel 28. Será isso, 18:10. Ezequiel 28 fala assim: eu vou trazer uns estrangeiros, os mais destemidos, e você terá morte de incircunciso na onde? No coração dos mares. E também, dando uma referência também de Golias, né? Golias, o gigante, que ele teve morte de incircunciso. Então, morte de decapitação de um filho de serpente, né? De filho da serpente. O que a gente faz com serpente? A gente bate a cabeça na cabeça, não é? Aonde que a gente mata a serpente? É na cabeça. E aí, conta aí, irmã. E aí tendo isso em mente, né, isso me incomodava, porque até então a gente acreditava que Shaul foi morto por decapitação, né? Eu acreditava desse jeito, como foi ensinado para todos. E isso me incomodava. Assim, nossa, como assim Shaul, sendo um exemplo de ancião, né? Como assim teria essa morte horrível, morte de incircunciso? Então isso sempre me incomodou. Agora quando o irmão fala que não foi dessa forma, né? Ele foi, na verdade, madeirado. E faz todo sentido, porque agora sim ele imitou o papai Yahshua até na morte. E ali imitou até na morte, e ali fala, na praça da grande cidade de Roma, e a gente sabe quem morreu em Roma foi Shaul Paulo.
É aquela condição, né? Como assim ele vai E quem que era o imperador? Era Nero, que gostava de pôr fogo. Pegava os crentes, punha no madeira e punha fogo. Se você assistir aquele filme Paulo, o Apóstolo, ali já mostra o contexto, mas não ensina verdadeiramente, porque no filme ele é decapitado. Se ele é decapitado e os crentes eram mortos no madeiro posto fogo, mostrando, papai trouxe o entendimento ali. Se eles fazem isso com o galho verde, o que farão com os galhos secos? Aí a gente faz um link com Isaías, que é pego, quebrado e posto fogo. Posto fogo. Isso, irmãos, isso é porque é aquela palavra que papai falou no início da reunião, Lucas 12. Vamos lá, Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Neste inteirinho, Lucas 12, 1, página 1811. Neste inteirinho, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos. Em primeiro lugar, a seus discípulos. Acautelai-vos do fermento. O que a gente já viu? É a prostituição da Escritura. É a prostituição do ensino do Evangelho. Acautelai-vos do fermento. Aí, esse que está entre aspas, vocês sabem que é acréscimo. E versículo 2. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houveres falado aos ouvidos nos quartos será proclamado nos telhados. Inclusive, nós estamos sobre os telhados. Nós estamos sobre os telhados, né? É verdade. Então, irmãos, olha aqui. E o lenho, papai falando do lenho, estava sendo levado para ser emadeirado. Aí ele fala, se eles fazem isso com lenho verde, o que farão com lenho seco? E aí, como a mulher prostituta, ela muda. Ao invés de falar lenho, ela usa galhos, que é sinônimo, para atrapalhar o entendimento. Viu? Para não conseguir fazer os links. Gratidão, papai, né, irmão? Muita. Por isso que eu falo aqui com os irmãos. Vocês têm que vigiar para não ser instrumento de Satanás. Porque Satanás, ele vem no nosso meio tentando atrapalhar o mensageiro de trazer a mensagem. Tá entendendo? Ele quer atrapalhar. Ele não consegue frustrar, mas ele atrapalha e entristece o mensageiro. Ele entristece o mensageiro. E é por isso que vocês têm que vigiar, para não cair em tentação. Lembrando de Jezabel, que caiu Babilônia. Caiu. Para vocês não cair em tentação. E a gente vê, irmãos, o que estava encoberto, escondido, foi revelado. E nós vimos aqui, irmãos, a praça da grande cidade, que as duas testemunhas, não vai ser em Alchalã, vai ser no Vaticano, em Roma. Ali também eles vão ser mortos. E é ali naquela templo, porque a igreja é o templo. Lembra? Primeiro, vamos ver isso? 1 Timóteo 3, vamos lá, para a gente concluir a mensagem. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Página 2070.
1 Timóteo 3, versículo 14. Presta atenção. 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder. Saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo. Saberás como proceder com temor. Saberás como proceder com temor na casa de Ial. A gente sabe que a casa de Ial é o templo. Por isso que fala o link de colocar a imagem no templo, ou seja, na igreja romana. Aí ele fala: se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade é a única coisa que sustenta a verdade nesta terra. Você viu aqui, ó, que a igreja, Satanás agiu pesadamente até o momento que conseguiu tomar a vinha de Micael. E com isso ela fermentou o quê? O evangelho. Fermentou o vinho, que este copeiro do rei, ele espremia direto no copo. É o sonho da restituição que José interpretou. Aquele que serviu o rei voltará a servir o rei, espremendo o que? O vinho direto no copo. Ou seja, um vinho sem fermento, um evangelho puro e verdadeiro. Amados irmãos, eu espero que os irmãos ouçam pelo menos 3 a 4 vezes essa ministração de hoje, fazendo o estudo, para que isso fixe na sua mente. Entendeu? Fixe na sua mente. Não dê lugar a Satanás e ele vai fugir da sua presença. Eu quero mostrar para vocês Apocalipse 12, só para a gente encerrar. Pode falar. Só um comentário sobre o fermento aí. A Igreja Católica, ela guardou por 1.500 anos a palavra antes de escrever, antes de publicar. Então, uma uva guardada fermenta. Fermenta mesmo. É verdade. E perdeu-se com o tempo. E ela mexeu com o que ela fez, né? Exatamente. Olha só. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim: houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou. Isso aqui ainda vai acontecer, né, irmãos? Isso aqui, as denominações já interpretam que aconteceu. Mas isso aqui está falando como um ato confirmado e consumado. Não é simplesmente uma profecia que fala assim, vai acontecer, não. Já está falando que já aconteceu, porque isso já foi decretado, determinado. Está entendendo? Então ele fala: houve então a batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo e Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte do céu, no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso,
foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Iau. Mostrando que acusava aonde? Acusava ali no templo celestial. E acusava, irmãos, acusava. E papai não quer isso. Você tem que ajudar o teu irmão a consertar a vereda, ao invés de acusá-lo. Porque quando você acusa ele, você está falando, lança ele no abismo. Você tem que pegar e ajudar o teu irmão a ele firmar as pernas. Você tem que ajudá-lo. Por isso é a diferença de Micael, que é sumo sacerdote. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Ele intercede. Ao invés de acusar, ele clama, ele intercede nas fraquezas dos filhos de Yausha. Ao invés de acusar como Satanás acusa. Sabe que tem a fraqueza ali. Ele quer ajudar aquele se tornar de pé, fortalecido, como Shaul Paulo fez com os seus na era de Esmirna. Como você vê Macha intercedendo pelo povo. E Al falou, eu vou matar todo esse povo e eu vou fazer uma descendência a partir de você. E Macha, né? Aí a pessoa que é exaltada, orgulhosa, pode fazer então. Aí Macha pegou e falou assim, não, Iau, não faça isso. Por quê? Porque tu fizeste uma promessa a Abraão. E agora tirou o povo do Egito para matar todos no deserto. Lembra da tua promessa com Abraão. Isso é intercessor. Isso é interceder, ao invés de acusar. Isso é interceder. Isso é a função de Filadélfia. Intercessores, porque vão servir como sacerdotes, ao invés de ser filhos da serpente acusadora. Está entendendo? Aprende a palavra, a diferença dos filhos de Yausha, os filhos de Satanás. Precisar apontar dedo, você não precisa não, Satanás já aponta para você e aponta para você também. Se você acha, para você deixar de ser besta, a palavra é essa, deixar de ser besta, filho da besta. Ao invés de apontar dedo e trazer acusação, você tem que ser intercessor. Ser uma pessoa muda, como nós já vimos a palavra ali. Micael, que se tornou palavra de Iau, ele foi escolhido por Iau porque ele era mudo. Ele se calava para aprender, enquanto os outros irmãos dele, faladores, que tanto que é aquele que vai no abismo e pega os filhos primogênitos de Yausha que perderam a primogenitura, aí ele ganha boca de proferir blasfêmia, porque eles eram faladores. E Iau escolheu aquele que era quietinho para ser o porta-voz de Iau. E é isso que vocês têm que aprender na palavra.
aprender a palavra e vivificar a palavra dentro de vocês, ao invés de ser uma pessoa que entra de um ouvido e sai para o outro. Vocês têm que entrar no ouvido e guardar no coração. Começar a pôr em prática na vida. Começou a aplicar, eu aprendi isso hoje. Amanhã cedo eu já estou aplicando. Entenderam, irmãos? Gratidão, papai. Nós vamos fazer o partir do pão no nome de Papai Yahshua. Pede perdão, você que aí tá, foi usado aí por Satanás. Pede perdão. Antes de pedir perdão para o irmão, tem que pedir perdão para Ial. Ial está observando tudo. Ial está observando tudo, irmãos. Tudo. E é nessas caminhadas que vai sendo mostrado quem é da serpente e quem é de Ial. Andando ali com o papai Yahshua estava quem? Estava Judas, né? Ele era o quê? Filho da serpente. Não se convertia, mas era carnal, porque pensava no dinheiro. Ele era o guardador do quê? Das arrecadações. Percebe? E a palavra mostra o perigo, né, irmãos? O perigo dessas coisas. Da pessoa ser carnal, porque Satanás é carnal. A primeira coisa que quis tentar papai, que é espiritual, é falar: eu te dou as riquezas desse mundo. Aí dá vontade de papai rir na cara dele, né? Fala assim: ah, coitadinho de você. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Isso tudo aqui já está destinado ao herdeiro. O meu filho. Entenderam, irmãos? Gratidão, né? Nós vamos fazer a gratidão aqui pro papai. Vamos fazer... Oi, irmão. Hã? Ah, não falamos a data não, irmão. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Hoje, dia 1º de junho de 2022. E assim seja. Nós vamos estar abençoando agora os irmãos de longe com a bênção sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua.